Para ser franco, ainda não pensei muito nisso, mas estamos vivos, continuamos a ter muito gozo em fazer teatro, e não só gozo, a acreditar naquilo que estamos a fazer, a acreditar no sentido de escuta que o teatro nos proporciona, porque não é só falar, é escutar também. Acho que essa é a questão principal, uma escuta do mundo, uma escuta dos outros, das pessoas, das pessoas que nos são mais próximas, das que nos são mais distantes, uma escuta do mundo, e nessa medida continua a ser uma aventura fascinante, uma aventura que nos empolga e que nos faz, de facto, viver, que nos faz sentir grande gozo nisto tudo. É um trabalho que desenvolvemos a vários níveis, não é? Nós temos desenvolvido trabalho com a comunidade mais próxima, não é? Sobretudo aqui a comunidade em volta da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, com a qual temos uma relação ótima e, portanto, fazemos quer com a Universidade Sénior, quer com as escolas, quer com uma série de outras entidades com as quais temos uma relação que depois se manifesta em cursos, nos clubes de teatro, enfim, uma série de ações que chamaria de proximidade. Depois há um outro tipo de relação que é com a comunidade no sentido mais abrangente, embora a palavra se calhar não seja mais feliz, mas não me estou a lembrar de outra, mas que tem a ver com, por exemplo, com este projeto que estamos agora a trabalhar, que é um projeto internacional, que é um curso, é uma investigação teatral sobre teatro, uma pesquisa teatral que fazemos e que é aberta a universidades de diferentes pontos do globo, não apenas da Europa, com os quais o Teatro da Garagem tem estabelecido uma relação produtiva e, portanto, e que vem para aqui estudantes de pós-graduação, maioritariamente, fazer essa investigação connosco. E, portanto, temos aqui pessoas, neste momento, temos pessoas de diferentes nacionalidades, da Roménia, da Turquia, temos pessoas da Finlândia, da Noruega, de França, do Equador, enfim, e que se reúnem aqui connosco a fazer aquilo que chamamos, é um curso de verão, nós chamamos ao projeto Daylight Project, porque, no fim de contas, a luz do sol é um bocadinho diferente em todos os lugares, e a relação com a luz, e ao mesmo tempo é questão o objetivo é sempre encontrar alguma iluminação a propósito de um tema. E, portanto, isto é a tal comunidade mais abrangente, uma comunidade que não conhece fronteiras, esse trabalho comunitário que não conhece fronteiras, que a Garagem também está empenhada em desenvolver. Isto é um programa muito intenso. As pessoas estão aqui à volta de um mês e pico, e têm uma série de workshops de oficinas, com uma série não apenas com pessoas da companhia, mas com uma série de pessoas que nós achamos que estão ligadas. Hoje, por exemplo, tivemos o João Damião Almeida a falar sobre algoritmos e inteligência artificial e a relação com a arte que é um tema que é transversal e que interessa tanto a turcos como a romenos, noruegueses ou equatorianos ou chineses, portanto é um assunto transversal. Nós procuramos sempre assuntos que de certo modo possam ser partilhados por esta comunidade alargada ou abrangente, como lhe chamei há pouco. Temos sobre os mais diversos temas, temos depois da manhã a Cláudia Madeira da Universidade Nova vem falar também sobre híbridos, sobre a questão dos híbridos e o lugar da arte como estratégia de afeto, por contraponto à estratégia de comunicação que hoje em dia é dominante, que é uma estratégia sectária, uma estratégia de violência, chamada populismo, embora eu acho que a palavra populismo não é feliz, mas é mais fácil se calhar para as pessoas, para nos entendermos, e enfim, mas que é uma linguagem sobretudo centrada na violência, nas palavras de ordem. Então o contraponto a essa linguagem, a linguagem artística, que é muito mais uma linguagem do afeto, muito mais e portanto isso são diversos assuntos que vamos tratar. Tivemos o José Espada, da Escola Superior de Teatro e Cinema, a falar sobre luz.
tivemos a Inês Vicente da SMAI no Porto a falar sobre a voz, mas a voz de uma forma integrada, o Samuel Guimarães também falar sobre a Lígia Clark, a artista plástica brasileira. Enfim, depois temos o Tiago Boto que lhes ministra também uma parte prática de concentração, de técnicas de concentração, sobretudo, e depois toda a equipa da garagem, o Sérgio, a Ana Palma, a Carolina, a Maria João, eu próprio, o Daniel Cervantes, que estamos aqui em imersão durante um mês e meio, um mês e picos, a trabalhar todos os dias. O ciclo Try Better, Fail Better também tem a ver com essa relação comunitária que estava a dizer há pouco, quer dizer, é a nossa tentativa de ajudar também não é uma boa palavra, mas de acarinhar, talvez faça mais sentido, a grupos que estão em início de vida. Nós, como disse, já temos 30 anos praticamente e os grupos, sobretudo, não quer dizer que não haja oportunidades de fazer, mas não há tantas oportunidades de ter um feedback, por isso é que falo de um acarinhamento, de estabelecer algum feedback crítico, algum feedback afetivo, ou seja, que não se esgote no dizer bem ou no dizer mal, mas no dizer, na produção de algum discurso relativamente a esses trabalhos. E, portanto, nós tentamos proporcionar condições de apresentação, mas não só, condições de acompanhamento de jovens companhias ou de artistas que individualmente querem expor o seu trabalho. Portanto, temos aqui desde artistas plásticos, músicos, coreógrafos, atores, encenadores, que no âmbito desse ciclo, porque é um ciclo transversal, não se esgota na questão do teatro, que têm a oportunidade de partilhar o seu trabalho com o nosso público e não só, mas enfim, de se mostrarem à cidade. Este o Flux ainda está a construir. Aliás, eu acho que vai estar a construir até ao fim, até mesmo quase à véspera de estrear no dia 28. O fluxo é um bocado isso. A ideia de fluxo foi a ideia que nós, enfim, pegámos na palavra fluxo porque a palavra fluxo tem a ver com fluxo de informação, fluxo de energia. Isto nós estamos aqui a fazer um fluxo, não é? Uma comunicação, estamos a tentar estabelecer comunicação, há idas e vindas, e portanto como é que é a ideia de trabalhar um fluxo que não tem propriamente não tem uma narrativa dominante, tem uma série de pequenas histórias, um bocadinho como aqueles restaurantes em que as pessoas escolhem, como é que se chama aquilo, aquele restaurante, falha uma palavra, em que não se escolhe pelo menu, em que a gente pode ir buscar um bocadinho de cada lado. É uma espécie disso, mas é uma coisa mais simples, é uma palavra, agora não me ocorre, daqui a bocadinho já me lembro. Mas, enfim, é um pouco isso, quer dizer, cada um vai buscar, o público está em imersão, não é um espetáculo, digamos assim, de frontal. Há só um momento depois de algum distanciamento da parte do público, em que há distância entre o público e os atores, de certo modo para o público poder a pouco e pouco ir se afastando e ter um espaço de gestão do que está a ver, um espaço de distanciação, mas no início é um espaço de imersão, então o público está misturado com os atores e no fim de contas há uma série de acontecimentos que depois têm um nome, cada acontecimento tem um título, tem uma nomeação, sei lá, o primeiro é o útero, que no fim de contas é uma espécie de experiência uterina, digamos assim, muito entre aspas, onde as pessoas são convidadas, de certo modo, há uma experiência de imersão no que é que poderia ser, no que é que nós imaginamos que seria a vida uterina, uma espécie de início. Então são sons, são imagens, são movimentos, são situações em que, de certo modo, o elemento de sensibilidade predominante é a boca, é sentir o ar, é comer o ar, enfim, e depois há narrativas, depois a seguir temos outro momento que é os habitats, em que cada um há um conjunto de objetos através dos quais cada um vai construindo, ou entre eles vão construindo habitats. É uma espécie de filogenia, digamos assim, onde um fluxo onde temos a oportunidade de nos apercebermos ou de meditarmos um pouco sobre esta condição humana ou pós-humana, ou em que, de certo modo, as categorias que nos eram mais
mais cómodas começam a ser questionadas. Será que as máquinas também poderão ter emoções? Será que somos só nós que temos emoções? Sobretudo por causa da questão da inteligência artificial, será que uma máquina pode amar? Há bocado o João Damião Almeida que perguntava, será que uma máquina pode vir a amar? Como é que se expressam os sentimentos? Será que uma máquina pode ter sentimentos? E qual é a nossa relação com isso? E, de certo modo, produzir um mergulho interior sobre essas potencialidades que cada um tem e que o ator tem que necessariamente ter, que são potencialidades de comunicação, que são potencialidades de sensibilidade, que é sobretudo um mergulho sensorial, eu chamaria a isso. Por acaso agora reparei que está grávida e comecei a pensar, porque é uma espécie de gravidez, de certo modo, uma gravidez comum, em que estamos aqui um pouco sei lá, hoje vamos trabalhar a rede, mas porque nós vivemos em rede, então construímos ali uma rede. O Sérgio elaborou esta rede e agora vamos testar esta rede, como é que a gente se relaciona com isto, que situações é que saem, que pequenas histórias é que se desenvolvem a partir daqui. E o espectador é convidado a construir a sua própria narrativa, a construir o seu próprio menu a partir desta imersão num fluxo que nós vamos partilhando com as pessoas. Portanto, nesse sentido, não é, digamos que o espectador perante isto não terá, como é que se diz, não é aquela história de a gente estar assentado, também é bom, sentado a ver um filme em que nos contam uma história. Uma história. Aqui não há uma história, aqui é um bocadinho picar, sabe? Aquele prato espanhol em que a gente anda a picar com um palitozinho. O espectador tem essa oportunidade de fazer isso, de construir a sua própria história, a partir deste conjunto de impressões, de sensações, de emoções por vezes, de ideias, conceitos, de que há aqui muita coisa escrita à volta, que são um bocado o resultado de coisas que nós vamos descobrindo à medida que isto vai avançando. E nessa medida é um trabalho laboratorial, portanto é um trabalho de laboratório, é um trabalho, eu digo a eles, o que me interessa aqui não é dar-vos uma fórmula, é que vocês levem daqui sementes que vocês depois possam usar no vosso trabalho futuro, pontos de partida, e para o público também será, creio eu, o mesmo tipo de sensação que se leva um conjunto de sementes, depois cada um poderá utilizar da forma que entender mais capaz, mais útil, de acordo com as suas próprias intuições, de acordo com o seu próprio percurso de vida. Até agora está a correr bem. Isto é muito intenso, não é fácil, porque às vezes as pessoas cansam-se e às vezes até agora tem corrido bem, nós conseguimos. Esta já é, salvo erro, quarta ou quinta que fazemos, portanto nós também fomos aprendendo de ano para ano, percebendo questões às vezes, as questões ligadas, por exemplo, este ano nós só permitimos 10 pessoas, foi o limite máximo. Ano passado permitimos muito mais, porque aí temos imensos candidatos. Só que, depois não tínhamos a qualidade do alojamento não era a melhor, porque depois as pessoas fartam-se. Isso é importante para um trabalho tão intenso como este, exige uma grande disponibilidade. Portanto, as pessoas têm que estar bem acomodadas, têm que comer bem. Portanto, nós preferimos reduzir o número de pessoas e poder oferecer uma melhor qualidade do ponto de vista das acomodações, melhor qualidade do ponto de vista da alimentação e melhor qualidade também do ponto de vista da organização de tempo. Sei lá, hoje de manhã tivemos a manhã toda a falar nas questões da inteligência artificial e dos algoritmos e das consequências. Portanto, o pessoal já está com o cérebro bastante ocupado. Agora, fazer um ensaio mais ligeiro de tarde, até para as pessoas terem tempo, algum tempo de reflexão sobre o que fizeram. Mas até agora está a correr bastante bem, acho que é o melhor ano. E está a ser muito produtivo, é muito intenso mesmo, estamos muito satisfeitos até agora. Eu interessa mais, como disse no início, a questão da escuta. Eu cada vez mais eu quando era mais novo, quando nós começámos, tínhamos muito uma urgência de dizer e havia muito aquele espírito de geração, nós somos a geração entalada, porque eu tenho 52 anos e, portanto, foi o início do cavaquismo, foi a ressaca da revolução e, portanto, sentia muita necessidade de dizer coisas. Hoje em dia eu sinto mais a urgência de dar a ouvir do que propriamente de dizer, tanto que, do ponto de vista de escrita, sei lá, a minha escrita é isto, eu vou apanhando coisas e vou pondo notas, são tópicos, são muito mais do que produzir discursos, digamos assim, arrebatadores ou conclusivos. Interessa mais estabelecer relações, interessa mais, e eu creio que o teatro que a Garagem está a fazer neste momento é muito mais um teatro de
Nesse sentido, e pegando uma coisa que estava implícita na tua primeira pergunta e que eu achei muito interessante, a questão da comunidade, é um teatro que esteja ligado às comunidades, vamos pôr isto no plural, às diferentes comunidades, é um teatro que se liga às pessoas, que se consiga conectar e, sobretudo, produzir singularidades, produzir momentos que, de certo modo, são momentos irreproduzíveis, são momentos que eu acho que a arte teatral, nesse sentido, tem essa propriedade que é o aqui e agora, que é coisas que não podem ser reproduzíveis, coisas que têm, julgo eu, esse caráter que, de certo modo, acaba por ser extremamente democrático, porque isso me preocupa, porque, como também estava a dizer há pouco, preocupa-me uma espécie de deriva totalitária que estamos a viver nas mais diversas coisas, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista político. Do ponto de vista político, então, é todos os dias, é assustador. E preocupa-me essa questão de uma que eu escrevi ali, que é a intuição da responsabilidade, que é uma ideia que me... Essa intuição da responsabilidade, porque dizer que é responsável não chega, a gente tem que desenvolver uma espécie de músculo acerca da responsabilidade. Eu sou responsável por vocês por mim, quer dizer, há uma interresponsabilidade que eu creio que é fundamental ter isso presente. E o teatro necessariamente, organicamente é isso, porque quer dizer, o teatro é uma arte do coletivo, é uma coisa que não funciona sem essa intuição da responsabilidade. Se o tipo estiver ali na luz, não ligar a luz no momento certo, isto não funciona. A gente tem que estar sempre a dar, não tanto preocupado em receber, mas a dar. É o contrário. Ontem estávamos a refletir sobre isso, é o contrário do materialismo, é a desmaterialização. Não interessa dar, não interessa receber, interessa dar. Dar. E essa cultura do dar, interessa mais isso. Percebes? Essa escuta, ao mesmo tempo, isto é paradoxal, porque a escuta é receber, não é? Mas é trabalhar esse paradoxo, trabalhar essa coisinha entre o milagre, a magia e o curto-circuito, que eu não sei muito bem explicar, mas que, de certo modo, é isso que forja o bem-estar comum e que me faz ter, como direi, gozo em fazer teatro, como disse no início, e, sobretudo, esperança, no sentido de deixar um mundo que não tem que ser necessariamente melhor, mas também não tem que ser necessariamente pior. É um mundo vivo, é um mundo prenhe, um mundo poroso, fértil. Eu acho que vai, eu acompanho muito, eu dou aulas também e acompanho muito os alunos. Eu acho que no início das carreiras, não tanto o mundo mais institucionalizado, aí acompanho menos. Defeito meu, mas acompanho menos. Agora, eu acho que nós temos cada vez mais diversidade, temos cada vez mais gente, temos cada vez gente mais informada, mais gente formada, mais gente com... E sem dúvida que nos últimos 30 anos o teatro evoluiu fantasticamente. Agora, acho que o teatro evoluiu de tal forma que nós não estamos institucionalmente preparados para acolher a diversidade e a potência de tudo o que existe e da criatividade que existe. Agora, há um potencial imenso agora... do ponto de vista da formação, avançou-se imenso, mas do ponto de vista da capacidade de enquadrar profissionalmente esta massa enorme de gente que está aí, que trabalha de outras maneiras, que tem outras metodologias, que tem outra percepção, temos dificuldades. Eu acho que aí, nesse sentido, nós ainda pensamos muito institucionalmente, até essa decalagem entre o que é o fervilhar criativo e de iniciativas por parte de uma série de gerações de gente que está aí a aparecer, cheio de boas ideias, e depois a capacidade institucional de as enquadrar. Acho que há aí um problema, há aí uma decalagem, um problema de enquadramento institucional. E é algo que exige imaginação, porque eu acho que há lugar para todos, sem dúvida, e tem que haver, porque cada vez mais eu creio que na sociedade que se está a desenhar, as artes vão ter um papel crucial. Mas é preciso saber pensar, é preciso um esforço de pensamento sobre isso, um esforço de enquadramento institucional sobre isso. Agora, não é a mesma coisa que era há 30 anos. Há 30 anos, se calhar, era só a questão de fazer espetáculos. Hoje em dia, se calhar, é mais a questão que tu colocaste, qual é a relação com as comunidades, como é que a gente se relaciona, como é que a gente interage, que mecanismos, que conceitos é que a gente desenvolve. A questão passa mais por aí. Sei lá, há muitos anos embora haja lugar, o repertório tem que se calhar ter um lugar, mas tem que ter um lugar diferente. Lá tem que se repensar o que é um teatro nacional hoje em dia. Se calhar é outra coisa, não é a mesma coisa que quando o Garrett o pensou.
é um teatro municipal, qual é o lugar das companhias, como é que as companhias percebem? Há toda esta decalagem que aliás, a crise que houve a propósito dos subsídios, pronto, as pessoas, é mais fácil quando se fala do dinheiro, mas eu acho que a questão é a questão do dinheiro resolver-se do meu ponto de vista se nós encontrássemos, eu cheguei a dizer isto a alguém, já não me lembro quem, alguém responsável do Ministério, já não me lembro quem, mas não interessa, porque eu dizia, eu acho que há lugar para todos, é preciso a imaginação e a gente convencer-se que há lugar para todos e que mais o lugar, esse lugar é importante. É um bocadinho se pensarmos como a gente preocupa-se muito com a extinção das espécies, quer dizer, e eu acho que é um tema crucial. A extinção de um grupo de teatro é também uma extinção lesiva, porque é qualquer coisa de único. E se começarmos a pensar assim, se não pensarmos num critério, numa espécie de seleção, se calhar a partir daí podemos começar a forjar outro tipo de mecanismos. Mas isto exige esforço de pensamento, como disse, esforço de implicação institucional, exige uma intuição de responsabilidade, enfim, exige uma maturidade democrática para a qual temos de todos dar o nosso contributo. Muito obrigada. É isso. Obrigado eu.